Olá, alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Murilo, professor de História. Bem, pessoal, vamos estudar hoje o tema Exploração da Amazônia no período colonial. Esse tema pertence à disciplina de História e Geografia de Rondônia e está no livro didático de vocês. Começa esse tema falando sobre o descobrimento da América pelos europeus. O descobrimento da América aconteceu em 1492, quando o navegador genovês Cristóvão Colombo, financiado pela monarquia espanhola, chegou à ilha de Guanahani, nas Antilhas. Colombo acreditava que havia chegado às Índias. Só mais 3 viagens, já em 1504, as frotas espanholas vão constatar que não era a Índia que Colombo tinha chegado, e sim que Colombo havia descoberto um novo continente. Nessa época, somente 2 nações conseguiam fazer navegações pelo Atlântico a grandes distâncias. Essas nações eram Portugal e Espanha. Portugal tinha a intenção de chegar à Índia, contornando o continente africano, enquanto a Espanha teve a intenção de chegar à Índia, navegando pelo oeste do Oceano Atlântico. Então, quando Colombo descobre o continente americano, Portugal e Espanha são obrigados a assinar um tratado respeitando as descobertas de possessões que seriam feitas, descoberta de territórios que seriam feitos a partir daquele momento. Eles vão assinar o Tratado de Tordesilhas, que foi um documento assinado em junho de 1494 na vila espanhola de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha. O Tratado de Tordesilhas tinha como objetivo delimitar, através de uma linha imaginária, as posses que seriam de Portugal e Espanha no território da América do Sul, chamado também de Novo Continente. Essa linha imaginária passava a 370 léguas depois de Cabo Verde. O território a oeste da linha imaginária ficaria pertencente à Espanha e os territórios a leste da linha imaginária ficariam pertencentes a Portugal. Em 1500, Portugal descobre o Brasil. No século XVI e XVII, a Amazônia tornou-se então alvo da cobiça mercantilista e após o Tratado de Tordesilhas, em 1494, os espanhóis trataram então de explorar a região amazônica em busca de metais preciosos. Eldorado, entre 1540 e 1541, houve uma expedição comandada por Francisco de Lana, composta por 59 homens, que vai partir de Quito, capital hoje do Equador, e tinha o objetivo então de conquistar as cidades míticas de Eldorado e Canelas, que eles acreditavam que existiam na Amazônia. Durante então a expedição, a tropa de Francisco passou pelo rio Coca, rio Napo e rio Maranon. Os expedicionários encontraram sociedades indígenas pelo caminho e chegaram a lutar com as lendárias guerreiras amazônicas. Geralmente, mulheres guerreiras são chamadas de Amazonas. A presença então de mulheres na batalha impressionou tanto que o rio Maranon, que havia sido batizado com esse nome por Francisco, mudou mais uma vez seu nome e passou então a se chamar Rio das Amazonas. Foram quase 9 meses de viagem pelo Rio das Amazonas. Em 1559, partiu uma nova expedição de Quito, comandada inicialmente pelo governador Pedro de Ussa e depois pelo mestre de campo Lope de Aguirre. Essa expedição ocorreu durante o governo de Andrés Hurtado de Mendonça, vice-rei do Peru, e ganhou fama não pelos resultados, mas pelas tragédias internas que marcaram a viagem.
Após um ano e meio de organização, o corpo expedicionário de Pedro de Ursa partiu para a conquista dos reinos míticos de Omaguá e Dourado em setembro de 1560. Tinha cerca então de 870 pessoas a expedição, 370 espanhóis e mestiços e mais ou menos 500 indígenas. Então, só para poder explicar para vocês rapidamente, essas expedições tinham o intuito de encontrar cidades que os indígenas dos povos da América diziam que existiam na Amazônia. Eles falavam que existiam cidades que eram feitas de ouro, cidades que eram muito, muito ricas e prósperas. E o objetivo dessas expedições espanholas era tentar encontrar então essas cidades. Expedição de Pedro de Ursa, descendo pelo rio Ualaga, a expedição entrou no rio Maranon, Amazonas. Durante as expedições, os soldados acampavam nas tribos indígenas e, ao ver então os índios com joias de ouro, quiseram conquistar a região, porém foram impedidos pelo governador Pedro de Ursa. A decisão do governador revoltou então os soldados, o que contribuiu para que as lideranças de Lope Aguirre e Lourenço Salduendo tramassem a morte do governador e de seus fiéis colaboradores. Em outubro de 1561, quando partiram para o litoral da Venezuela a fim de saquear o povoado de Valência, Lopes de Aguirre e seus homens foram mortos pela expedição local, dando fim à desastrosa expedição de tentar conquistar ou descobrir Omaguá e Dourado no Peru. Esse foi então o resultado por desafiar a monarquia espanhola. Devido então ao fracasso da última expedição, a coroa espanhola desiste do empreendimento da Amazônia brasileira, de conquistar a Amazônia brasileira, e passou então a ser militar na exploração da Amazônia boliviana, peruana, colombiana e equatoriana, dando aos espanhóis grande quantidade de metal precioso como ouro e prata e também drogas do sertão nessa região. O empreendimento de conquistar a região brasileira, a Amazônia brasileira, passou então a ficar a cargo de Portugal. Mas isso nós vamos ver somente na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, façam as tarefinhas do livro e até a próxima aula, gente!